Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados. No programa de hoje, 3 entrevistas, 3 mulheres e 3 temas muito importantes. No primeiro bloco, eu converso com a doutora Inoã Viana e a gente vai falar sobre cannabis. No segundo bloco, eu converso com a Patrícia Alexandre e a gente vai falar sobre a rede de mães. E no terceiro bloco, para terminar esse programa, a gente fala sobre seletividade alimentar com a Priscila Leite. Fica comigo que eu volto rapidinho. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Aprender a sonhar, a acolher, a aprender e a conquistar. Apogeu, lugar de gente que acredita na conquista de sonhos. Da educação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Inoã Viana, ela que é médica de família e comunidade, com especialização em geriatria, e a gente vai falar hoje sobre canabidiol. Seja muito bem-vinda, Inoã, é um prazer conversar com você. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom ter um espaço para divulgar informação de qualidade e alcançar mais pessoas. Com certeza. Queria que você começasse me dizendo o que despertou seu interesse em estudar e trabalhar com canabidiol. Então, a minha história é uma história recente, né? Uma história que, quando eu vou olhar a minha formação acadêmica,
ela é um pouco mais próxima. Eu já sou médica do SUS, né? Eu exerço aqui na Faculdade de Medicina de Petrópolis, na Unifase, num posto, em Cascatinha. E também, nos outros momentos, realizo visitas domiciliares a pacientes, principalmente população geriátrica. E aí foi encaminhada para mim uma paciente, por um colega do Rio de Janeiro, e era uma paciente com um quadro demencial já moderado de Alzheimer, e ela estava em uso, né, de canabidiol. E aí a primeira vez que eu me deparei com aquilo, eu falei, caramba, o que que eu faço agora? E conversei com os familiares, né, como é que tinha, por que que tinha começado, como é que tinha sido esse uso, quais efeitos eles tinham observado. E aí, diante do relato das filhas, eu me dei conta que existe uma medicina que avançou e eu não consegui acompanhar junto com os conhecimentos que eu vim da faculdade, da residência. E aí falei, acho que eu preciso correr atrás disso. E aí fui começar a estudar, pesquisar, encontrei uma certificação, né, legal, voltada para a medicina endocannabinoide, e aí comecei esse processo. Legal. Agora, existe ainda muitas dúvidas sobre o canabidiol? Você pode explicar o que que ele é e como é que ele funciona no organismo? Sim, e aí é interessante que a gente sempre traz muito o canabidiol em si, né? Mas quando a gente fala, né, dos fitocannabinoides, que são esses componentes que a gente tem acesso, né, através da extração da cannabis, a gente tem acesso a mais de 577 componentes, né? E aí os mais famosos, é bastante. E aí os mais famosos que a gente tem é o canabidiol, que é o CBD, e o THC, o tetrahidrocannabinol. O THC, ele tem um pouquinho de resistência na população, né? Porque ele é muito mais vendido e propagado como se fosse um alucinógeno, que tivesse efeitos psicoativos muito intensos, mas ele também é um componente que é importante em alguns tratamentos, para algumas queixas dos nossos pacientes. Então, assim, o canabidiol em si, ele, durante muito tempo, né, a gente já teve, durante a história da humanidade, né, diversos povos em diversas regiões do mundo utilizando a cannabis de uma forma empírica, né, para diversas queixas. Então, queixas relacionadas ao parto, né, dores, para analgesia, redução das contrações, em outros casos para redução de processos inflamatórios, dores em articulações e por aí vai. E aí, depois de todo esse processo de observação e experimentação, né, que aconteceu no mundo inteiro, no último século a gente teve estudos mais direcionados para, tudo bem, a gente já sabe que quando a gente faz uso, a gente tem esses efeitos. Mas por quê? O que está aí no nosso organismo que existe esse componente afeta a gente, né? Existe uma chave e onde que está essa fechadura? E aí, recentemente, né, bem recente as descobertas, em 1990, né, na última década do século passado, a gente teve o sistema endocannabinoide descoberto, né, com todos os componentes. E aí a gente conseguiu entender o que já vinha sendo observado há 6 mil anos, né? O porquê que essa planta tem o potencial de, com finalidades terapêuticas tão diversas e tão amplas, né, no nosso organismo. Fantástico. Quais são as principais condições médicas que você avalia que podem ser tratadas com o canabidiol? Então, a gente tem o principal que motivou, né, toda a luta pela descriminalização do uso, né, para fins medicinais, né, da cannabis, foi a epilepsia, né, principalmente a epilepsia refratária em crianças. Então, a gente já tem muitos estudos voltados, né, para isso, e alguns países já utilizam como um tratamento de primeira escolha. Então, a gente já tem muito respaldado, com muitos artigos, muitos estudos, então a gente consegue usar com uma segurança. Naqueles casos, né, que já faz tratamento com mais de 2 medicamentos e não tem resposta, as crises são frequentes, tem um comprometimento importante do desenvolvimento dessa criança. A gente já tem também, né, confirmado, né, muitos efeitos positivos em pacientes com quadros de dores crônicas, fibromialgia, enxaqueca. Então, além de ter respaldo científico, a gente também na prática, né, observa nesses pacientes uma resposta muito positiva. Transtornos neurodegenerativos, como foi o meu primeiro contato, né, que foi com Alzheimer, mas a gente também tem uma resposta muito boa em pacientes com Parkinson, reduzindo, né, aqueles tremores que comprometem tanto a autonomia do paciente e também os outros sintomas que vêm junto, né, depressão, alteração do sono. E também para ansiedade. E aí a gente vamos acabar o nosso tempo aqui e vamos falando o que pode fazer.
Eu Sim, a gente tem muita opção. Que legal. Eu falei canabidiol, você falou cannabis. O que que é certo? Isso. Então, o que que acontece? O canabidiol, quando eu falei aquele número grandão, né, 577, ele é um dos compostos que a gente consegue extrair dessa planta. Então, quando a gente fala da cannabis, a gente está falando da planta, especificamente da sativa, né, que a gente ainda tem outras variedades, mas o canabidiol é um desses componentes, que a gente chama de fitocannabinoide, porque a gente fala que é fito porque vem da planta, porque a gente também tem os nossos canabinoides produzidos no nosso organismo. Então, assim, canabidiol é só uma pontinha desse iceberg, assim, a gente tem muitos outros componentes nesse arsenal terapêutico. Então, certo é a gente estar falando, eu falar cannabis. Pode falar cannabis com essa finalidade medicinal, e quando você quer abranger, né, todos esses componentes, a gente normalmente fala fitocannabinoides, que aí a gente abarca todo mundo junto. Maravilha. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os possíveis efeitos colaterais importantes Sim. que os pacientes devem estar atentos antes de iniciar o tratamento. Sim. E aí é super importante que a gente. Como é que a gente faz, né, durante o acompanhamento com o paciente nesse primeiro contato? Eu preciso saber se esse paciente já teve alguma experiência com cannabis, né, de forma recreativa, e aí pode ser inalada, ingerindo através de alimentos. Como é que foi essa experiência? Porque se foi uma experiência que foi positiva, a gente fica mais tranquilo e o paciente também fica mais tranquilo de começar o tratamento, apesar de ser um pouco diferente, né, do consumo direto da planta e dos óleos. E aí a gente também leva em consideração como é que foi essa experiência. Se for uma experiência negativa, não quer dizer que vai se repetir, mas o próprio paciente pode ter uma resistência, né, entendendo que aquilo pode acontecer novamente. E efeitos que podem estar relacionados a outros medicamentos, né? Queixas gástricas, uma cefaleia, uma sonolência, mas nada que a gente fazendo um ajuste muito próximo com esse paciente, a gente não consiga manejar. Então, o nosso contato, né, com o paciente, meu WhatsApp fica aberto, eu sempre falo, olha, me conta quando chegar o medicamento, me conta o dia seguinte, porque aí a gente consegue ir manejando e evitar que esse paciente desista de um tratamento que pode ser tão promissor. Legal. Agora, como é que é o atual panorama legal para o uso da cannabis no Brasil? Ainda existem muitos obstáculos para o acesso ao tratamento? Não, a gente não tem tantos obstáculos ao acesso ao tratamento, né? Quando a gente está falando do tratamento por via oral, né, sublingual, com os olhos, a gente tem as drágeas, a gente tem diversos caminhos no Brasil, né? A gente tem os caminhos das farmácias, né, que os pacientes conseguem ter acesso aos medicamentos nas farmácias. E aí é muito importante que quando a gente começa a apresentar para o paciente esse arsenal que a gente tem nessas opções, é que a gente enfatize com ele que tentamos outras alternativas, não tivemos sucesso, e aí vamos para os fitocannabinoides. Então a gente tem essa opção das farmácias, a opção das associações de pacientes, que a gente tem várias no Brasil, né, com uma história muito importante, e os importados. Então, assim, pensando do ponto de vista jurídico, não é nada que impeça o acesso, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade e de demora, né, na liberação do tratamento quando a gente pensa em entrar com formas com acesso judicial. Então, um paciente com baixo poder aquisitivo que tem necessidade de judicialização para obter isso pelo SUS. Então, aí a gente tem um pouquinho mais de demora, a gente precisa de um laudo muito bem feito, a gente precisa documentar muito bem por que aquele paciente precisa dessa forma de tratamento e o que já foi tentado antes. Maravilha. Então, na verdade, a gente evoluiu bastante nesse conceito. Sim. Até outro dia desses, eu me lembro da gente falar em cannabis e assim, não vai comprar, não vai conseguir, vai importar malocado na mala, porque não pode. Sim, Houve um processo sim. evolutivo nesse sentido, né? Teve. A gente tem uma história, assim, apesar de ser uma história recente, né? Nesse ano a gente completa 10 anos, né, desses primeiros passos em relação à liberação do uso da cannabis medicinal do Brasil, né? Então a gente consegue ter avanços, a gente tem avanços super recentes, né? Cada dia a gente vai recebendo uma notícia, uma notificação nova de mais avanços, assim, mas não é mais tão complicado. E mesmo quando a gente opta, né, pelos importados, ou por desejo do paciente ou por alguma restrição, a gente não tem uma dificuldade, né, nesse processo. Parece um processo complicado e complexo, mas não é. Ele é simples e a liberação da Anvisa sai num período bem tranquilo.
Legal. A gente está quase chegando no final da entrevista. Tem muita coisa para te perguntar. Quero que a gente já Uhum. deixe aqui o convite para você voltar, porque eu acho muito importante a gente desmistificar o que, Sim, que bate no preconceito. Porque a gente sim, está sim, falando de. Assim, eu estou dando informações, você está me dando informações científicas, mas a gente esbarra mesmo é no preconceito. Então, sim. assim, para a gente terminar, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa confusão que ainda existe na cabeça das pessoas a respeito da cannabis e da maconha recreativa. E que mitos que você considera importantes serem desfeitos para a gente fechar a entrevista de hoje? Tá ótimo. Então, eu acho que é importante que quando a gente faz esse comparativo, né, do que é os fitocannabinoides, o canabidiol usado com a finalidade medicinal e da maconha em uso recreativo, é que a gente não tem um controle de qualidade do que o paciente está inalando, do que ele está fazendo uso. E aí, uma vez que a gente está utilizando, né, medicamentos e produtos com certificação, tanto dos grandes laboratórios, das associações de confiança ou de produtos importados, a gente tem um controle maior do que está entrando no organismo do paciente, né? Pra você ter ideia, a gente tem a noção de quanto que está entrando de canabidiol por gota, a gente tem isso muito bem esmiuçado. Então, o paciente não precisa ter esse receio, né, que é alguma coisa às escuras, que é alguma coisa criminosa, a gente consegue fazer isso muito bem e às claras com eles. E eu acho que outro ponto importante é a gente ter em mente que, eu acho que quando a gente pensa em cannabis, maconha, a gente pensa sempre na forma inalada. E quando a gente está falando do uso dos fitocannabinoides, né, com a finalidade medicinal, a gente tem muitas opções. Então, a gente tem sublingual, via oral, gummies, né, que são aquelas balinhas gelatinosas. A gente tem uso tópico, tem via retal e também tem via inalada, que aqui no Brasil a gente ainda não tem liberação por causa da necessidade de dispositivos específicos, né? E aí a gente precisa de uma legislação específica para isso. Mas o arsenal é enorme, né? Então, não é impeditivo, eu acho que não pode ser impeditivo, né, o preconceito, não pode ser impeditivo achar que pode ser complicado obter o tratamento, porque não é, e também em relação a valor, né, então, durante a consulta, eu sento, da mesma forma que eu expliquei para você as opções aqui, eu sento e falo o valor de cada frasco. Esse daqui vai ser isso, vem tantos ml, vai durar mais ou menos tanto tempo, esse daqui é isso, e aí a gente faz o compartilhamento dessa decisão para tornar isso mais possível para aquele paciente, para a família dele, né? Para fazer um tratamento duradouro e efetivo. E aí, eu não ia perguntar mais nada, mas eu queria saber assim, é muito caro se tratar Então, com o que cannabis? acontece? Depende muito da indicação. Qual que é a finalidade que a gente está tratando, né? Qual que é a patologia? E depende muito também de qual via que a gente vai acessar. A questão principal é que o uso desses medicamentos, né? Eles não têm uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, mas um valor exato igual aos outros medicamentos. Então, um paciente que precisa de um antihipertensivo, por exemplo, a losartana, a gente já sabe qual é a dose que vai funcionar para a população em geral. Eu tento 50 miligramas de manhã e tento 50 à noite. O fitocannabinoide depende muito da fase da vida, se aquele paciente já é usuário, né, de cannabis recreativamente, qual que é a patologia. Então, é uma coisa, é um processo artesanal. Quando eu falo artesanal, eu fico com muito medo de acharem que é uma coisa às escuras, mas é o artesanal do esmiuçado e entender aquele paciente, quantas gotas eu vou conseguir usando para ele. Para você ter ideia, a minha prescrição ela é programada semanalmente. Então, essa semana faremos tantas gotas. Semana que vem a gente vai fazer tanto de manhã e de noite. Porque aí fica muito mais fácil para mim o paciente me sinalizar quando olha, essa semana que foi maravilhoso, foi perfeito, não senti nada. Quando a gente aumentou, eu não fiquei legal. E aí a dose perfeita para aquele paciente é aquela última que ele ficou super bem. E aí a gente estabiliza e segue para ele, né? Não existe uma receita de bolo. E aí o custo vai estar diretamente relacionado com isso? Vai estar diretamente relacionado. Algumas patologias a gente já sabe que a gente precisa de doses mais elevadas para a gente alcançar, né, aquele efeito terapêutico desejado. E aí a gente vai junto com o paciente explicando que como a gente vai fazer essa primeira tentativa, a gente pode tentar as vias mais próximas, farmácia ou associação. Depois, quando a gente consolidar o tratamento, a gente pode tentar os produtos importados que são um investimento maior inicialmente, mas são frascos maiores, que duram mais tempo. Então, quando o tratamento está estabilizado, a gente consegue falar para o paciente que esse investimento vale e aí vamos nessa opção.
Maravilha. E Luan, eu queria te agradecer pelo bate-papo. Foi uma delícia. O convite já fica feito para a gente voltar e continuar falando sobre o tema. Eu acho Sim, que é importante a gente comunicar e acabar com o preconceito com uma substância que me parece que veio mesmo para revolucionar o tratamento de tanta coisa. sim, É assim, sim, criou-se a vacina e o mundo mudou e eu percebo que o uso da cannabis vem assim, porque desde a ansiedade, passando por epilepsia, Alzheimer e tal, então assim, é uma substância natural que foi sim, criminalizada por alguma demanda, claro, a gente não vai falar aqui de tráfico, sim, nada disso, mas que pode ter, que tem efeitos comprovados cientificamente tão positivos para quem sim, tá doente. E aí a gente precisa sim. falar em prol da saúde. Então, eu queria te agradecer. A última coisa é, como é que as pessoas Obrigada. podem acessar você nas mídias sociais e tal, para obter mais informações e uma consulta para quem sabe iniciar o tratamento, dependendo, claro, da patologia. Tá ótimo. Obrigada pelo convite. Já fica aqui aceito. Nosso próximo encontro são muitas opções. Como o arsenal terapêutico é muito grande, a gente tem vários compostos, é por isso que funciona para tantas coisas, né? Então, para entrar em contato comigo, eu tenho um site, né, que tem os dados de agendamento, tem as minhas redes também, que chama doutorinoaviana.com. E tem o meu Instagram, onde eu sou mais ativa, né? Onde eu posto semanalmente vídeos respondendo perguntas, direcionado a patologias específicas, abro caixinhas de perguntas. E lá também tem o meu WhatsApp. E aí, meu WhatsApp é o meu WhatsApp pessoal. Quando a pessoa me manda mensagem, é comigo mesmo, que conta a história, a gente entende como é que eu posso ser útil. E o meu Instagram é doutora.inoaviana, com um N só. Maravilha. Obrigada, foi um prazer falar com você. Em breve a gente se Obrigada. vê. Tá ótimo. Grande. Obrigada pelo convite. Você aí de casa fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Imagina treinar em 4 academias com apenas uma matrícula e com um preço incrível. Tudo isso você só consegue aqui na Corper, a maior rede de academias de Petrópolis. O
Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho imenso prazer de conversar com a Patrícia Alexandre. Ela que é enfermeira e responde pela Rede de Mães. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Imenso prazer falar com você. Obrigada a todo mundo que está vendo a gente aqui.
Queria que você começasse falando como é que surgiu a ideia de criar a Rede de Mães e qual foi a sua principal motivação para dar início ao projeto. Então, a Rede de Mães, ela foi, na verdade, ela foi de uma necessidade pessoal, né? Eu passei por 2 puerpérios, né? Que é uma fase que a gente, depois que tem bebê, é uma fase muito intensa. E aí foram 2 puerpérios difíceis. E aí eu me senti, assim, muito sozinha, né? Sempre trabalho ainda com mães, com mulheres, sou consultora de amamentação, mas quando a gente sente na pele, a coisa é um pouquinho diferente. E aí eu senti essa necessidade de estar com outras pessoas, de entender se aquilo que eu estava passando, outras pessoas também, né, outras mães estavam. E aí começou bem singelo, né? Eu chamei algumas pessoas que eu conheci, algumas amigas que estavam ali como mães, algumas pacientes que eu já tinha atendido, que também estavam naquela fase ali do puerpério. Fizemos um encontro, e que foi um encontro que eu ainda me lembro como se fosse hoje, assim, foi muito intenso, assim, não só de lágrimas, mas de sorrisos, de extravasamento, assim, de emoções que estavam ali, né? A gente fica muito numa conchinha, como se a gente estivesse presa mesmo, né? E sem colocar essas emoções, sem elaborar tudo que a gente está passando. E aí eu me vi nessa situação, assim, de estar ali como mãe mesmo, não como profissional, nada, e compartilhando e percebendo que outras estavam passando pelo mesmo, e que a gente ali, a gente se autorregulava, sabe? E aí essa palavra rede, né, que é o nome do projeto Rede de Mães, veio surgindo justamente por isso que a gente foi tecendo, a gente usa muito essa palavra, a gente vai tecendo juntas, né, o nosso maternar. E daquele encontro veio assim, a necessidade delas, Patrícia, mês que vem tem mais, semana que vem tem mais, e aí a gente começou a pensar no mensal, né, que a gente está fazendo isso há 2 anos, e é uma vitória muito grande, está 2 anos fazendo mensalmente, né, regular. E aí uma foi chamando a outra, e aí minhas pacientes e amigos, e uma que conhece outra, né, gestante, ou puérpera mesmo. E aí foi crescendo, e aí tá. Hoje a gente tem cerca de 190 mulheres que estão fazendo, não são todas que vão juntos, porque cada uma tem seu tempo. Eu gosto de falar isso para elas, né? Não necessariamente todas conseguem ir, mas é uma rotatividade e também tem a permanência. Umas já vão se distanciando um pouquinho mais, outras já vão chegando. E é um movimento, ele é cíclico, ele é contínuo ao mesmo tempo. É muito bonito, assim, de sentir, de viver. Quais são os principais temas que vocês abordam durante os encontros da rede? Então, os principais temas, a gente... eu tenho uma braço direito, que é a Júlia, né, que também ela trabalha com a questão da amamentação, e a amamentação de mulheres e também da dança materna, e aí a gente até brinca, porque a gente elabora tudo uma coisa antes, né, a gente pensa num tema para abordar lá, só que como ele é muito, a roda, ela é fluida, às vezes a gente chega com um tema e o tema não desenvolve porque é uma outra necessidade de uma outra pessoa e que naquele momento é aquilo ali que vai acontecer. Então é muito dinâmico, né? Transforma o tempo todo, mas os principais temas que a gente observa, assim, que toca muito, é a questão da solidão materna. Isso é uma coisa assim, que é praticamente todo mundo, porque apesar da gente estar o tempo todo ali com o bebê, às vezes até tem ali um parente e tal, é uma coisa só. A gente se sente assim como se tivesse um distanciamento por exemplo, eu hoje não sou a mesma que era antes dessa passagem, né, da maternidade. Então, essa solidão, as transformações que existem, inclusive, na questão do nosso emocional. Isso é uma coisa muito, muito que impacta muito, né? Porque um bebê tem toda uma dedicação, a questão da culpa materna que carrega, assim, e aí a gente começa a se desprender disso, né? Dessa coisa que a gente tem internalizada de que a gente não pode... por exemplo, elas falam assim, eu não consigo nem tomar um banho demorado, aí começa a lágrima, né? Porque eu me sinto culpada porque o bebê tá chorando, e aí a gente começa a elaborar isso com elas, né? De nós mesmos, que essa culpa ela não pode pertencer só a nós. A gente fala muito também sobre rede de apoio, a gente fala do empoderamento feminino, de que não é só na gente que tem que estar, né? Essa responsabilização da maternidade, de quando é a vacina,
do que tem que estar na mochila, de que a gente tem que fazer todos os despertares, né? Toda vez que o bebê chorar, a gente tem que ter com a mãe. Então a gente tenta despertar isso em comum. Ali, uma coisa bem interessante de eu falar aqui é que não é palestra. Eu sou a reguladora, eu e a Júlia, a gente modera, né? Uma moderadora, mas em nenhum momento a gente vem assim como nós somos a que sabemos. A gente está construindo também. Eu também sou mãe, eu estou treinando todo dia. Então a gente fica nessa situação assim de uma falar com a outra e a gente vai vendo que o saber vai sendo montado naquele momento. E é bem, bem interessante isso. Então esses são os principais temas, né? A solidão, a transformação do nosso corpo, da nossa mente, essa questão da culpa, de não deixar na nossa responsabilidade e vários outros temas que estão surgindo nesses principais. Legal. Qual a importância de um espaço como esse para as mulheres que enfrentam os desafios diários, especialmente no início da maternidade? Olha, esse espaço, a gente costuma dizer lá que é um espaço seguro. É onde a gente consegue deixar as nossas lágrimas caírem, assim, sem ter julgamento, sabe? Então, é um espaço onde a gente consegue... É o que elas falam, aqui é o nosso... Tá aqui dentro, tudo que está falado aqui é nosso, né? Então, assim, é livre de culpa, é livre de julgamento, de olhares, né, de outras pessoas. Então, eu acho que é importante, inclusive, para a gente construir essa cultura, essa cultura que a gente não tem, né? De que a gente pode muita coisa, o nosso lugar é o lugar onde a gente quer estar, ou é trabalhando, ou é aquelas que decidem ficar em casa, ou é trabalhando e em casa. Então, eu acho que precisa ter mais, sabe? Porque para a gente se fortalecer como mulher, como mãe, e a gente, inclusive, a gente fala muito isso, a gente se encontra nas nossas diferenças e nas nossas semelhanças, assim, né? Porque nós somos, ao mesmo tempo, estamos em fases muito parecidas, mas um bebê é diferente do outro, nós somos diferentes da outra, mas ao mesmo tempo é tudo parecido. Nas madrugadas, pensar que sempre tem alguma outra lá no quarteirão que também está ali acalentando seu bebê, que também está chorando, que também está, enfim, com essas oscilações de meu Deus, que coisa maravilhosa, e o que aconteceu, o que eu fiz na minha vida, sabe? É muito, muito bom. Assim. E é um espaço que as mulheres têm a liberdade de falar e sentir ser mãe é maravilhoso, mas meu Deus, o que eu fiz da minha vida. Exatamente, a gente não romantiza nada. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida sendo mãe. Né? Eu sou mãe de adoção, adotei meu filho com 13 anos, hoje ele tem 19, e às vezes eu me olho e falo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida. Exato. Eu nem engravidei por acaso, né? Assim, eu ainda fui para a justiça. O que eu fiz da minha vida? Você quis, né? Lutou. Isso é uma dor comum das mães, é uma dor que entra na rede e na roda. Muito. Sim. Essa coisa da tal da culpa, né? De sentir um sentimento tão genuíno e tão normal, só que ao mesmo tempo a sociedade parece que não pode. A mãe tem que estar num patamar assim, muito santo, e aí a gente não pode em nenhum momento socar uma parede. Você falou assim, gente, eu toco uma parede porque eu estou estressada, porque eu não consigo tomar um banho, porque eu não consigo ir ao banheiro sozinho, porque eu não posso comer. E aí, o que é isso? O que eu fiz, sabe? E aí a gente fala, tá tudo bem, sabe? A gente realmente tem que, às vezes, chorar ali no chuveiro e sentir, deixar essas emoções virem e para que as que vêm depois tenham mais espaço. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? E é muito importante a gente ter essa voz. E também, quando eu falo do empoderamento feminino, é porque depois que a gente vira mãe, deve ter percebido isso, não? Em todas as fases, inclusive na educação, né? As pessoas vão dar os pitacos, as sugestões, você está dando colo demais, o colo estraga, ou você está deixando essa criança mole demais, ou enfim, qualquer coisa, a sociedade vem dentro da maternidade e justamente muito na mãe, né? Que ela que é a culpada. E aí a gente fala desse empoderamento. Não, a gente, o filho é meu, né? Às vezes a gente tem familiares, vizinhos que falam assim,
tá dando colo demais. Mas eu quero dar colo no seu filho, tá tudo bem, né? É seu. Então, se você quer fazer de outra forma, faça, né? Você não precisa ficar sendo culpada porque o outro, sua mãe, ou sua avó, deu tudo certo, ele não morreu, né? As pessoas têm essa coisa, né? Eu sempre fiz assim, tá todo mundo vendo. É isso. No processo de adoção, na minha maternidade, eu ouço muito que os meus filhos, porque eu tenho 2, né? A Aline e o João, que eles já deviam ter superado a família anterior e que eu não preciso paparicar tanto. E você é muito você permite muito, você faz muito por eles. Aí eu falo, legal, né? Até os 13 anos, meu filho viveu numa família negligente, e depois num lar de crianças. Desculpa se eu quero ficar dirigindo, indo atrás dele em qualquer lugar para buscar, se eu quero que ele esteja do meu lado o tempo todo, se eu sou uma mãe parceira e tal, não sei o quê, mas assim, eu não tive lá. E essas mágoas não é porque mudou de família que esqueceu tudo que viveu. Então, em todas as maternidades, em todos os tipos de maternidade, tem sempre esse dedo tipo. Tem um dedo apontado na gente. Assim, né? Nossa, tem que fazer assim, você tem que fazer assado e tal, não sei o quê. Isso pra mim, às vezes, é muito doloroso. Eu já chorei no inteiro, já soquei a parede também, já me perguntei, meu Deus, isso. Às vezes eu olho e falo, Jesus, por que eu fiz? Estava tudo tão tranquilo e agora nunca mais é tranquilo. Então, assim, isso é muito da humanidade, de nós mães. A gente está chegando no final. E amor, eu falo que amor não estraga ninguém, né? A falta dele é que dá problema. É verdade. A gente está chegando no final do bate-papo. Eu queria que você me falasse assim, como? Como encontrar você? Como encontrar a rede? Como participar das reuniões? Tem grupo de apoio pelo WhatsApp? Como é que funciona esse rolê? Então, vamos lá. Se eu esquecer as perguntas, me fala. A rede de mães você pode encontrar. A gente tem um Instagram, né, que é o rede.mães, onde vocês podem ir para lá e querer falar, eu queria fazer parte da rede, e a gente adiciona vocês num grupo. É um grupo que a gente tem muito zelo, muito cuidado, né? Eu modero muito ele, coloco regras, até para ele não virar outra coisa, para ser sempre aquela coisa assim, eu vou lá e tento botar ele moderadinho e tá dando bem bom, assim, né, tá bacana. E aí, por ali, a comunicação fica mais fácil, né, dos locais. A gente sempre faz os nossos encontros, mensal. Na Casa Tempo, que é um local bem, assim, que eles disponibilizam um espaço pra gente. É sem fins lucrativos, porém a gente tem uma taxa de manutenção mesmo, que é bem simbólica. A gente também abre para pessoas, assim, que não tem condição, né? E aí tudo bem, a gente faz as nossas inscrições também gratuitas para quem não pode, apesar do valor ser simbólico. E não tem data específica, mas é sempre todo mês. Aí e nas redes sociais a gente costuma divulgar, né, quando que vai ser a roda. É sempre no domingo, isso é certo, no domingo, e de 10 a meio-dia. Esporadicamente acontece sábado, porque eu costumo falar que eu também sou mãe, eu sou mulher, né, eu também trabalho, sou humana, e aí a gente às vezes faz essas oscilações assim, mas costuma ser sempre de 10 a meio-dia e domingo na Casa Tempo. Legal. Queria te agradecer pelo bate-papo, foi uma delícia falar com você. Quando tiver também para a gente divulgar a data e o horário, vai que isso tem uma repercussão legal. Te agradeço pelo carinho, parabéns pelo trabalho e um abraço para todas as mães que já pensaram, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida. Sou caparei. Obrigada, tá? Um beijo para vocês. Obrigada, pessoal. Tchau. Você de casa fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço La Bella, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço,
Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. Descubra a excelência em cuidados para mãos e pés com as mais inovadoras técnicas do mercado. Na Mel Azevedo Nail Studio, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única. Sinta a elegância e o cuidado que suas unhas merecem no seu refúgio de beleza no coração do Centro Histórico de Petrópolis. Unhas perfeitas e profissionais especializados estão à sua espera. Seu estilo, nossa paixão. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o prazer de conversar com a Priscila Leite, ela que é nutricionista da Nutrivita, e a gente vai falar sobre seletividade alimentar. O que fazer quando meu filho não come? Priscila, seja muito bem-vinda, é imenso prazer conversar com você. Muito prazer, tudo meu. Fico muito grata pelo convite e muito feliz em poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com o público. Maravilha. Patrícia, muitas vezes a gente sabe que pais e mães enfrentam dificuldade com a alimentação de filhos. O que é exatamente a seletividade alimentar e como é que ela se manifesta nas crianças? Bem, a seletividade alimentar, ela faz parte do próprio desenvolvimento infantil, né? Então, por volta ali de 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa a experimentar o mundo e começa realmente a ter preferências. Então, ela prefere um sabor mais doce, ou um sabor mais azedo, ou salgado, ou algum tipo de alimento que seja um pouco mais palatável. Então, esse seria o tipo de seletividade natural. Então, geralmente, ali por volta dos 2 anos, acontece essa fase. Quando que a seletividade ela passa a ser um problema? Quando esse período persiste por mais tempo, ou quando o repertório alimentar, né, que é a quantidade de alimentos que essa criança come no total, é muito restrito. Então, aquela criança que só come o arroz e o ovo, aquela criança que só come as frutas, não come outros grupos alimentares, isso sim já passa a ser um problema.
Legal. É comum que as crianças sejam seletivas, então, de alguma forma com a comida. Mas quais são os principais fatores que podem comprometer, na verdade, contribuir para esse comportamento? Sim. Primeiramente, quando a gente limita a oferta, né, ou a apresentação de alimentos, faz com que a criança tenha um repertório diminuído de conhecimento e de exploração. Então, a partir do momento que a criança começa a rejeitar um alimento e você tira aquilo da presença da criança, ou de alguma forma, ela não gosta mais de banana, eu nem compro mais banana porque estraga. Você limita a experiência novamente com esse alimento da criança. Então, a criança, para que ela seja realmente apta, digamos assim, ela vai passar a comer e comer bem esse alimento, ela precisa ter várias apresentações deste alimento. Então, o que também pode estar ocasionando realmente essa seletividade alimentar? Se a criança já vem há muito tempo não consumindo alguns tipos de grupos alimentares, ela vai poder ter uma deficiência nutricional. Essa deficiência nutricional prejudica ainda mais a inserção de novos alimentos. Então, por exemplo, a falta de zinco, principalmente das crianças que não comem proteínas de forma adequada, faz com que a palatabilidade reduza. Então, ela sente menos o gosto do alimento, menos o cheiro do alimento, e aí ela vai passar a buscar alimentos mais palatáveis. E aí, esses alimentos mais palatáveis geralmente são industrializados. Tá? Então, assim, aqueles alimentos com muito apelo olfativo ou gustativo, né? Então tem muito gosto, muito cheiro, aquele chulezinho de chulé, né? Aquele macarrãozinho, aquele temperinho que vai longe, né? Que todo mundo reconhece. Então, assim, acaba que precisa de muito estímulo sensorial para que essa criança venha realmente se interessar pelo alimento. Então, a deficiência nutricional gera também seletividade alimentar. A falta de ferro, por exemplo, vai fazer com que ela busque alimentos que sejam mais fáceis comer, ou até mesmo reduza esse consumo, ou busca alimentos mais branquinhos, que são ricos em carboidrato. Então, assim, depende também dessa questão nutricional. Então, por mais que a criança, às vezes, coma bem alguns tipos de alimento, mas não come todos os grupos alimentares, ela pode vir a ter uma deficiência nutricional. Também há um outro fator que é o comportamental. A criança que também, de alguma forma, manipula ali os pais para que seja ofertado a ela o que ela mais gosta, né? Então, assim, às vezes o comportamento também gera uma seletividade alimentar. Então, eu só gosto desse tipo de alimento. Então, eu faço ali uma apresentação, digamos assim, raivosa, digamos, rejeitando o alimento que eu não quero, né? E aí, ficando feliz quando me dão o alimento que eu quero. Então, o comportamental também auxilia, né? Auxilia negativamente na inserção e na manutenção dessa seletividade alimentar. Você falou que é importante ofertar um mesmo alimento, talvez de diversas formas, para ele compor esse mix de alimentos. Vê se eu entendi certo, e se quem está em casa também pode ter compreendido. Você falou da banana. Aí a banana, a criança decidiu que não quer mais comer banana. Mas eu posso oferecer a banana in natura que ela não quer. Mas tem vitamina de banana, tem picolé de banana, que você pode fazer, entregar o picolé, que vai ter uma outra temperatura e talvez isso agrade. Vai ter um bolo com banana. Eu posso fazer uma farofa com banana. E aí eu tô falando de banana porque eu adoro banana, entendeu? Então, assim, eu tô falando do repertório de banana que eu uso na minha vida. Uma banana com iogurte, né? A banana com cereal matinal, que não precisa ser o cheio de açúcar. São várias formas de continuar tentando inserir isso. É isso. Não só falar assim, nossa, João não come banana, vou tirar a banana da minha vida. Não. Dá para poder tentar ofertar dessa forma. Sim, claro. E tratando-se do grupo de frutas, por exemplo, que tem uma variedade na questão da forma como essa fruta se apresenta. Então, dependendo da época do ano, essa fruta está mais doce, essa fruta está mais seca, essa fruta está mais ácida. Então, essa variabilidade acaba também fazendo com que a seletividade em relação às frutas seja maior. Por exemplo, com os legumes, nós fazemos preparações, né? Então, assim, não é só o legume cozido ou frito, né? A gente faz diversas preparações com legumes. Com as frutas já fica um pouquinho mais limitado, apesar da gama aí de oferta que você encontrou, né? Então, assim,
Mas as frutas realmente são um pouco mais difíceis de você mesclar com essas preparações. E acaba que realmente essa variação das estações, né, e da forma como a gente oferta essa fruta, ela acaba gerando também uma seletividade alimentar. Por isso que as crianças, principalmente as autistas, elas buscam alimento industrializado. Por quê? Porque é uma padronização. Eles buscam aquela familiaridade, aquela questão de confiança. Do que eu vou comer? Eu conheço esse alimento tem um gosto tal. Ele sempre vai ter um gosto tal, a textura tal, e eu posso confiar. Eu não vou morder uma banana e achar que ela está sempre doce, uma hora ela está com cica, uma hora ela está mais verde, outra hora ela é muito macia, outra hora mudou. Tem uma criança, por exemplo, que mudou da maçã gala para maçã nacional, ela já sentiu diferença e parou de comer maçã, porque não é a mesma maçã, né? Então, assim, isso no caso de uma paciente autista, que vai ter um grau de refinamento nesse sabor muito grande. Então, eles conseguem identificar as variações. E aí acaba realmente sendo mais seletivo para as frutas e legumes devido a essa questão das sazonalidades, né? Da forma mesmo de oferta, que é o natural, que é da natureza, né? Cada hora vem de um jeito. A gente não tem como muito prever. Quando a gente fala de sazonalidade de frutas, eu lembro da minha infância e das férias da escola. Sempre em julho, férias do meio do ano, eu ia para o sítio do meu avô e a fruta da época era tangerina. Tanto que eu tenho uma tangerina tatuada na perna, que é uma referência ao meu avô, de tão importante que para mim eram as tangerinas nas férias do meio do ano. E no final do ano é época de manga. Então, assim, até hoje é esdrúxulo, porque você pode até comprar tangerina em outras épocas. Chega julho, eu entro em pânico porque eu quero comer todas as tangerinas do mundo. Chega dezembro, eu falo, vamos comer manga. Porque é isso, né? O cérebro, eu tenho 40 anos e meu cérebro ainda está conectado em julho e dezembro, o que eu vou comer de frutas para poder ter essa memória afetiva. Isso mesmo, maravilhoso esse teu exemplo. A memória afetiva também acaba impactando nessa seletividade alimentar. Porque, por exemplo, se eu tiver uma experiência muito ruim com a tangerina, por exemplo, comi, passei um mal danado, tive uma intoxicação alimentar, eu vou ter horror à tangerina, né? Então, assim, eu posso ter uma seletividade alimentar na medida que eu tenho uma experiência ruim com o alimento. Então, muitas crianças, por exemplo, costumam ter... Aí um adendo que eu gostaria de fazer. A gente tem a seletividade alimentar e a gente tem a dificuldade alimentar. A seletividade alimentar, em sua maioria, a criança escolhe o que vai comer, tá? Então, ela escolhe. Na dificuldade alimentar, eu tenho algo que a impede de comer. Então, esse impede de comer entra, talvez, essas memórias afetivas. Por exemplo, tive um paciente que, durante a primeira infância dele, ele teve vômitos coercivos devido à questão de intolerância ao leite. E aí, com isso, ele não conseguiu evoluir texturas. E aí ele acaba sendo seletivo para texturas comuns da família, mas devido a uma dificuldade alimentar que ele tem, devido às memórias afetivas relacionadas ao alimento. Ao se alimentar, ele se sentia muito mal, ele passava mal. Então, o alimentar não é legal para ele. Então, a gente, no trabalho que a gente desenvolve, a gente também trabalha a questão da ressignificação do alimento ou da alimentação, por conta dessas memórias afetivas ruins que foram geradas em algum período da vida. Fantástico. Agora a questão é a seguinte: quando é que a seletividade natural dos alimentos lá na infância e tal, nos 2 anos, quando é que o pai observa que isso é uma demanda que precisa de apoio técnico? E aí, assim, do nutricionista, talvez do psicólogo, talvez um tratamento multidisciplinar, talvez possa chegar a envolver a odontologia e tal. Como é que é esse momento? Qual é para você o sinal amarelo que os pais devem identificar para ir em busca de acompanhamento? Então, quando esse repertório alimentar, né, o leque de alimentos totais que essa criança come está abaixo de 30 alimentos. Então, se ao todo, contando todos os grupos alimentares, isso, todos os grupos alimentares. Ele come pão, arroz, feijão, come tal legume, tal fruta. No total, deu 29, já é um alerta para procurar um profissional nutricionista, tá? A partir do momento que a criança apresenta também reações comportamentais, digamos, de fuga, medo, choro, irritabilidade, toda vez que a gente cita a alimentação ou cita o momento de comer, o momento de comer não está sendo mais prazeroso, está sendo aquele momento triste, aquele momento que a mãe quase chora junto com a criança, também é o momento de procurar um profissional.
Por quê? Porque por mais que aquela criança esteja tendo alguma dificuldade na hora de se alimentar, esse ciclo da recusa, né? Então ela recusa a alimentação, a mãe força um pouquinho para poder realmente ver se ela consegue comer, ela aumenta o nível de recusa e esse ciclo da recusa gera memórias afetivas negativas que podem ser levadas até mesmo para a vida adulta, gerando compulsões alimentares ou outros problemas de distúrbios alimentares. Então, quando esse momento da alimentação está sendo muito difícil, também é o momento de procurar um nutricionista. Aquela mãe que tem que fazer a colher perseguidora pela casa porque a criança foge da comida, também é o momento de procurar um nutricionista. Fantástico. E assim, mas também há necessidade dos pais entenderem alguns limites tácitos do não gosto, né? E aí eu vou contar um exemplo. Eu sou mãe por adoção, adotei o João quando eu tinha 13 anos, e eu me lembro que antes de eu adotar o João no lar, a gente um dia estava conversando, e ele me falou assim, eu queria que você soubesse que eu não como abóbora, berinjela, jiló, quiabo e carne seca. Tá bom pra você? E eu falei, tá bom para mim. Sim, é também necessário que o adulto entenda que a criança pode realmente não gostar de um ou outro alimento quando ela tem um repertório alimentar considerável? Sim, sim. Se ela tem um repertório legal, o que acontece? Se ela come pelo menos alguns alimentos dos 5 grupos alimentares, né, os cereais, as leguminosas, as carnes, as frutas, os legumes e vegetais em geral, isso tá legal. Então, assim, dependendo da quantidade de alimentos que ela come nesses grupos, isso tá bacana, porque realmente nós temos preferências, né? Alguns alimentos a gente não é muito afim, outros alimentos a gente gosta mais. O que não pode é zerar um grupo alimentar. Né? Então não come nenhuma fruta, não come nenhum legume, aí isso já é uma questão. Agora, não ter uma aptidão ou um gosto, né? Não gostar de alguns alimentos do grupo dos vegetais, tranquilo. Não gostar de todas as frutas, tranquilo, não tem problema, né? E aí o que acontece? Tem uma outra coisa também que as pessoas precisam ter, principalmente os pais, precisam ter atenção: a textura do alimento. Então, observa qual a textura dos alimentos que o seu filho tem mais prazer. Às vezes, por exemplo, ele vai ter mais prazer com purês, ele vai ter mais prazer com alimentos mais secos, ele vai ter mais prazer com alimentos mais molhados. Então, assim, depende de como que essa criança também se apresenta. Às vezes, nós estamos acostumados a comer um purê. E aí você dá um purê e a criança, não quero de jeito nenhum. E às vezes, se você der o alimento assado, ela vai comer. Né? Se você der, hoje em dia a gente tem a air fryer, que é uma maravilha na cozinha pra gente, né? Então a gente consegue ressecar os alimentos de uma forma bem rápida e bem prática, sem precisar realmente utilizar a fritura. Então acontece que, se a gente mudar a forma de apresentação, às vezes a gente consegue que essa criança aceite esse alimento. Por exemplo, eu tenho o caso da abobrinha. Várias crianças começaram a comer abobrinha depois que eu apresentei ela em forma de panqueca. Porque ela fica sequinha. Agora, se a gente apresentar ela da forma que a gente está acostumado, que ela é cheia d'água, molhada, toda molenga, isso acaba podendo ser aversivo a essa criança. Então, ela vai geralmente falar, opa, e a neofobia é um comportamento de proteção nosso, né? A neofobia é tudo que é novo, eu dou um passo atrás. Então, de repente, vem um negócio verde, todo molengo, com umas sementinhas aparecendo. Parece um pepino, mas não é. Parece, estão falando que é abobrinha, mas não é cor de abóbora. Que alimento é esse? Né? Então, assim, a neofobia se manifesta aí também. Então, esse alimento novo, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser aproximado e ele tem que ser experimentado de formas diferentes, né? Apresentado de formas, de diferentes formas, assado, cozido, refogado, fritinho na air fryer, em chips. E aí, depois dessas apresentações, que aí a gente já vai chegar lá a 20, 25 apresentações, realmente, olha, não deu, ele não gosta mesmo. Aí tudo bem. Maravilha. Priscila, queria te agradecer pelo bate-papo, já fazer um convite para a gente voltar em breve, para continuar falando desse tema e te agradecer por tudo que você compartilhou com a gente nesse papo. Nosso tempo já estourou, mas a gente volta para falar da tangerina, das formas da banana, da seletividade, e aí a gente pode também esmiuçar para as questões mais patológicas da seletividade e outros temas relacionados à nutrição infantil. Obrigada pelo papo, foi uma delícia. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigada mesmo pela oportunidade, fico muito feliz. Quem quiser pode procurar nas redes, no Google, pode ficar à vontade. E se precisar tirar alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. No Instagram, Pri Nutri Terapeuta, para quem quiser entrar em contato. Isso aí. Tá bom? Obrigada, um beijo grande. Muito obrigada.
Ó, você de casa fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Ainda dependendo de carona? Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Descubra a excelência em cuidados para mãos e pés com as mais inovadoras técnicas do mercado. Na Mel Azevedo Nail Studio, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única. Sinta a elegância e o cuidado que suas unhas merecem no seu refúgio de beleza no coração do Centro Histórico de Petrópolis. Unhas perfeitas e profissionais especializados estão à sua espera. Seu estilo, nossa paixão. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Três, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado, aprendido um pouquinho, se divertido um bocado, disso daí um pouco mais. Também espero que você fique cada vez mais de olho nos nossos anunciantes, afinal de contas é a partir deles e por conta deles que eu consigo manter o programa aqui na grade da TV Petrópolis. Obrigada pela sua audiência, pela paciência e pelo carinho que eu recebo sempre que eu tô dando um rolê pela rua. Adoro quando me param, quando dizem que assistem o programa, que é legal, ou que não é legal, tá tudo bem. Adoro mesmo. Um beijo grande
e até a próxima semana. Tchau, tchau.